Então a gente vai olhar através das constelações todas essas ordens que a gente está imerso e que são determinantes na forma de a gente viver a vida, de a gente adoecer, de a gente ter sucesso, de a gente se relacionar com as pessoas, porque o Hellinger ele trouxe algo muito novo, algo completamente que não tinha sido nada revelado, que é o quê? Eu posso adoecer por algum acontecimento marcante, essencial, numa geração lá atrás da minha família. Por exemplo, todos nós aqui, muitos de nós viemos de famílias europeias, né, na região sul do Brasil, Curitiba muito forte. Então todos nós tivemos parentes também que viveram na guerra. E o fato dessas pessoas terem vivenciado coisas na guerra tem uma força imensa ainda sobre as gerações que estão aqui. E essa força, ela é forte quanto mais inconsciente a gente tiver dessas informações, quanto menos a gente fala delas. Então aqui tem uma ponte muito clara entre o Jung e o Hellinger, porque o Jung também, vocês sabem as frases clássicas de Jung, que ele falava que quanto menos eu olho para minha sombra, mais ela toma conta de mim, mais eu sou possuído pelo lado sombrio. Da mesma forma, Hellinger está falando, quanto menos você conhece do inconsciente da história, da tua família, mais aquilo domina a forma de você agir no mundo. Sheldrake é um biólogo, cientista. Porém, ele é o cientista que mais estudou teoria dos campos. Essas influências sutis na nossa forma de agir. Mas não só na raça humana. Ele estudou isso nos sistemas biológicos. Como que uma organela na célula fica naquele lugar? Como que o núcleo fica nesse outro lugar? Por que que o fígado nosso tem algum tipo de informação sutil que o fígado, em geral, nas pessoas está do lado direito e o coração está do lado esquerdo? De onde vem essa informação? Até agora, a biologia mecanicista, atômica, ela não conseguiu explicar isso. Não tem uma explicação clara. Ah, não, por causa da expressão gênica. Não, a expressão gênica não explica isso. Tá ok? Tem algum tipo de herança que é mais sutil, que é além do gene, que daí a gente já pode entrar no universo da epigenética e a gente pode entrar no universo dos campos morfogenéticos, que também é herdado. E que a partir do momento que é feito uma vez, se torna mais fácil fazer. Eu vou dar um exemplo. Quando alguém num grupo está estudando um certo tema e alguém tem um insight, não fica mais fácil para todo mundo acessar aquilo? É quase natural. Agora, se a gente estiver isolado, estudando sozinho, com uma coisa completamente nova, o esforço que vai ter que ser feito para você poder acessar isso é muito maior. Agora, a partir do momento que várias pessoas estão numa mesma frequência, no mesmo tipo de campo e de insight, aquilo se torna mais acessível. No corpo é a mesma coisa. O nosso corpo se organiza, segundo Sheldrake, dessa forma que a gente conhece, com certas leis, porque existem vários níveis de herança. Herança genética, ok. Herança epigenética, a interface da expressão do gene com o meio, e herança dos campos, ressonância mórfica, que as coisas estão assim não só pelos genes. Tanto é que o projeto Genoma Humano chegou ao final e até hoje não se explicou o problema das doenças. É muito mais profundo, é muito maior. Então a gente tem que ter consciência disso. Então ele está falando disso. O que ele está falando aqui? Quando a teoria quântica derrubou a tese newtoniana de que os átomos eram constituídos por partículas sólidas, compactas, duras e impenetráveis, abriram-se novas possibilidades de compreensão do universo. A teoria de que os átomos são compostos de elétrons, núcleos e partículas nucleares, os quais mantêm um padrão vibratório dentro de campos, começa a ser descrita a partir de 1920 e conclui que a matéria é uma energia altamente condensada que pode ser transformada em outras formas de energia. Daí já mudou, começou a mudar a percepção. Mas ainda aquele paradigma do duro e penetrável é muito forte. Está nas faculdades de medicina, está na nossa forma de pensar, de raciocinar, né? Mesmo sendo homeopático, muitas vezes a gente está refém desse paradigma. Por quê? Porque ele é muito forte, ele está em todo o espaço. Pensar de uma outra forma é mais difícil, é inovador, é difícil ficar num campo mais do sutil, né? Como está propondo o Einstein, por exemplo. Então o Sheldrake, o biólogo, fazendo uma menção para o Jung, o psicoterapeuta, fala o seguinte: Jung concebeu a ideia de que os arquétipos formam o inconsciente coletivo.
porque tinham padrões recorrentes nos sonhos, nos mitos, que sugeriam a existência de arquétipos inconscientes, que interpretou como um tipo de memória coletiva herdada. Não é mesmo? Todos nós já sonhamos que estávamos caindo, todos nós já sonhamos que estávamos talvez num universo mágico, um duende, um fada, onde tinha um rei, isso tudo, né, dos contos de fadas. Então, através dessa ressonância repetitiva de padrões, ressonância mórfica, as experiências e pensamentos que eram comuns a muitas pessoas no passado contribuem para os campos mórficos, que contém em certa medida as formas medianas, o que é mais recorrente, da experiência anterior, definidos em termos de probabilidade. O que ele quer dizer com isso? Que quanto mais se repete um padrão, mais aquele padrão se fortalece, ele aparece. Né? Quanto mais distinto um padrão, mais difícil dele se firmar, mais difícil de ele colocar. É interessante que essa teoria não é só, eu estou falando do psíquico, estou dando exemplo da indústria farmacêutica, é interessante no livro porque o Sheldrake fez um comparativo em relação à pesquisa farmacêutica, as pesquisas relacionadas a algumas formas moleculares de remédios que eles conseguem fabricar em laboratório e, no entanto, por exemplo, o coquetel do HIV, acho que é o ritonavir, foi sintetizado por um laboratório da forma como era terapêutico. No entanto, aquela forma sintetizada não era estável o suficiente. E mesmo tendo a mesma composição química, ela começou a mudar tridimensionalmente, a molécula. O que aconteceu? A partir do momento que eles identificaram essa mudança na estrutura da molécula, todas as substâncias do mundo inteiro começaram a ter o mesmo problema. Seja o laboratório na Alemanha, seja o laboratório nos Estados Unidos, seja o laboratório na Austrália. E daqui a pouco não tinha mais ritonavir na forma originalmente descoberta, sintetizada, porque não era estável o suficiente. Então, o fato de surgir esse polimorfo, que é mais estável, acabou com as outras formas. Então, eles tiveram um problema, eles tiveram que tirar o remédio do mercado. E isso acontece direto na indústria farmacêutica, com vários remédios. Às vezes é super bom o remédio que foi achado, mas depois ele muda a estrutura, por causa de uma questão de termodinâmica, de equilíbrio das partículas, né? Mas por que eu estou falando isso? Só o fato de ter acontecido um evento, que ele é mais estável, influenciou todas as formas em todo o planeta. Eles não tinham comunicação, as moléculas dos laboratórios não tinham comunicação. Não foi colocado lá uma substância contaminada no laboratório da Alemanha e daí contaminou tudo. Foi por ressonância mórfica. Sheldrake está falando de um processo de influência por ressonância, que é além do tempo, além do espaço. Ele é atemporal. Até aí tudo bem? É difícil explicar isso. Mas basicamente ele está falando justamente desses fenômenos à distância que não tem comunicação nenhuma, porém são muito influentes. Como que é o procedimento? Como que acontece as constelações? Hellinger, primeiro falar de Hellinger. Hellinger não surgiu com as constelações do nada. Ele também, como qualquer pensador, foi construindo ao longo do tempo o seu pensamento, a sua forma de olhar. É a mesma coisa que a gente pegar Freud e Jung lá no começo e pegar eles no final. Eles vão falar sobre os mesmos fenômenos de formas completamente diferentes, com novas compreensões, né? Então a gente precisa entender esse processo. Então o Hellinger é alemão, né? E está com 93 anos, está vivo ainda, né? Então escreveu o último livro dele agora, que é a autobiografia, publicou já falou que é o último livro. A história do Hellinger remonta o conhecimento de várias áreas da psicologia e do conhecimento, né, subjetivo. Então Hellinger foi por muito tempo de uma ordem missionária, né, católica, ligada à igreja católica. Hellinger esteve na guerra, combateu na guerra, conseguiu escapar de um campo de concentração, isso com 17 anos, né? Conseguiu escapar e aí logo que ele escapou ele entrou nessa ordem missionária, foi mandado para a África, ficou cerca de 20 anos com tribos africanas, percebendo o trabalho que as tribos africanas faziam com o sofrimento, como é que eles lidavam em grupo, a questão da ancestralidade surgiu muito daí, eles têm uma questão de honrar muito os ancestrais, nessas tribos africanas, Zulus, né? E depois que ele sai da África, ele volta para a Alemanha, ele estuda psicanálise, ele começa a estudar teoria, como é que é primal? Teoria da... Você lembra lá? Terapia primal.
agora lembrei lá. Terapia primal nos Estados Unidos, ele vai ficar anos estudando terapia primal, depois análise transacional, depois ele vai juntando PNL, hipnose ericksoniana. Então assim, ele é um pensador que vai dialogando com várias coisas, até que ele foi moldando a sua forma de fazer, que no início era chamado colocação familiar, não era o nome constelação, né? Em alemão é colocação, a pessoa centrada, completamente centrada no seu tema, no que ela trouxe essencialmente, vai colocar pessoas importantes do seu sistema no espaço. E a partir dali vai perceber como aquilo está colocado e quais são as dinâmicas que estão presentes. Depois que a obra de Heidegger foi sendo traduzida em outros países, se usou o termo constelação e aí ficou constelação familiar. Começou com constelação familiar, hoje se fala muito de constelações sistêmicas, porque o conhecimento que o Heidegger chegou, né, em relação às constelações, as dinâmicas familiares, ele foi aplicado em vários campos do conhecimento. Então isso foi aplicado no direito, aqui no Brasil fortemente. Os tribunais de justiça estão usando constelação e conceitos de direito sistêmico, e as ações, né, caíram lá embaixo, os tribunais esvaziaram, porque foi muito resolutivo em relação aos conflitos. A constelação, ela entrou no universo também das organizações, os conhecimentos sistêmicos foram aplicados dentro das empresas, dentro de organizações. As empresas hoje mundialmente elas pedem constelações, elas contratam constelações para decidir certas questões em relação aos seus produtos, em relação aos seus clientes, em relação ao seu público, né? E a constelação também foi aplicada muito fortemente na área da saúde, também uma contribuição muito grande. Na pedagogia também. Então, na forma de ensinar, na forma de conhecer as coisas. Então, a constelação partiu desse conhecimento nuclear, desse contexto familiar e foi ganhando campos e está se expandindo até hoje. Está sendo construída ainda, né? Então, isso tem sido... Enfim, como é que é então, lá inicialmente, como é que Heidegger fazia no começo? O cliente escolhe arbitrariamente entre os participantes de um grupo, uma roda, representantes para si próprio e para outros membros significativos da sua família, por exemplo, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E aí, interiormente centrado, o cliente posiciona os representantes no recinto, relacionando-os entre si. Através desse processo, o cliente é surpreendido por algo que vem à luz. Isso significa que no processo da configuração da família, ele entra em contato com um saber que antes lhes estava vedado, que não era visível. Por isso que as constelações, muitas vezes, quando a gente vai definir, ela trata do quê? Se alguém perguntar para vocês, o que é essa constelação familiar? Ela trata de um olhar para as dinâmicas invisíveis dos relacionamentos. No caso aqui está falando da família, mas pode ser qualquer relacionamento. Por exemplo, essa escola. Existem leis de relacionamento que estão operando desde que ela foi fundada até o presente. Ok? Se isso muitas vezes não é reconhecido, pode gerar problema para partes envolvidas. Então tem que estar muito claro. Então o procedimento é esse. Só que aqui ele está descrevendo um processo lá inicial em que o Heidegger pedia para a pessoa colocar as pessoas no campo. Heidegger começou a perceber que quanto menos ele interferia nos representantes, mais deixava os representantes livres, mais eles acessavam o campo do inconsciente daquela família. Menos o constelador interferia. E o que era mais profundo vinha todo. Então ele partiu. Quem aqui já vivenciou uma terapia familiar, né, sistêmica, em que às vezes a família vai lá para ser atendida, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar isso na minha residência de família. Então, a família ia lá, sentava e o terapeuta ia conversando e ia fazendo alguns exercícios com a família. No caso aqui, nas constelações, não é necessário estar a família. A pessoa pode constelar a questão dela, familiar, sem a presença dos outros membros. Mas, na terapia familiar, é muito a interação do terapeuta. O terapeuta faz várias dinâmicas, sugere isso, sugere aquilo, muda de lugar, vai para cá, veja como fica. Heidegger no início também fazia isso, por influência da própria terapia sistêmica familiar, e depois ele foi daí criando as novas constelações, foi surgindo essa atitude fenomenológica de simplesmente deixar as pessoas livres para os movimentos que fossem mais essenciais. Então isso pode, mas como é que isso acontece? Que magia é essa? Quem já foi em constelação sabe.
Você é chamado para representar o pai de alguém. E você, centrado, sem intenção, isso é muito importante, você não querer lá entrar, o Luiz, aqui eu, Luiz, agora você é o pai da pessoa, não é isso? Você abandona a tua identidade ali na cadeira, quando você levanta, você está à disposição de representar alguém daquele sistema, e de uma forma não explicada, ou pela ressonância mórfica, você assume atitudes, sensações, percepções daquela pessoa que está representando. Então eu, no caso, como pai dessa pessoa, começo a perceber certas coisas. Olhando para o meu filho surgem certas impressões, olhando para outra pessoa na constelação surgem outras impressões, e a partir disso a constelação anda, começa a se movimentar. Então isso Hellinger chama de fenomenologia, né? Atitude fenomenológica, de estar livre, sem conceitos, completamente à mercê dessas informações. É um estado até meditativo, né? A gente pode dizer que é um estado meditativo, porque a gente não tem intenção nenhuma, a gente está completamente presente. Então isso é usado, né, como um procedimento para que a constelação aconteça. Então, só para consolidar essa reflexão sistêmica, é muito interessante essa figura. A gente acha que a gente é a bolachinha do pacote, né? Que a gente é o que eu faço, o que eu sou, o meu Instagram, o Facebook, as pessoas estão muito assim, mas elas esquecem a história que vem atrás delas. Então, quando a gente vai olhar a nossa história, nós precisamos lembrar, temos todos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, tetravós 32, pentavós 64, hexavós 128, decavós 2048. Então a reflexão sistêmica é total de 11 gerações, 4.094 pessoas, cerca de 300 anos só antes de você nascer. Ok? Pense no instante, quantas lutas, guerras, dificuldades, mortes trágicas, doenças, crianças abortadas, natimortos, fome, tristeza, coisas difíceis que eles viveram. Vamos pensar nisso. Por outro lado, quanta força, amor, alegrias, estímulos, quanto instinto de sobrevivência cada um deles teve dentro de si, para que hoje nós estejamos aqui. Sem a força deles a gente não estaria aqui. Eles sobreviveram e passaram à frente a vida. A nossa vida é uma aglutinação disso, desse processo. Então a gente deve olhar a partir desse processo, né? Então, vivos, nós só existimos graças a tudo que cada um deles passou. Então isso é meio lógico, né? Não parece lógico? É uma coisa que é um pouco deixada de lado na nossa cultura, porque a cultura do individualismo, ela abandona um pouco isso. Ela fala que o sujeito é completamente autônomo, ele é livre, ele faz o que ele quer na vida dele. Mas a gente tem que lembrar que a gente não surgiu do nada, a gente ganhou demais dos nossos pais. Então aqui já é um insight de Hellinger, que uma pessoa, para estar bem na vida, estar no seu lugar, ela precisa olhar para o pai e para a mãe, é uma coisa meio óbvia, né? Ela precisa reconhecer a força do pai e da mãe, não importa o que o pai e a mãe fez. Ok? Isso é radical. Porque às vezes você, não, mas... Não tem mas. É teu pai e tua mãe. E se você não reconhecer isso, a tua vida não anda. Não é mesmo? Você precisa colocar o seu pai e sua mãe no lugar deles, acima de você. Porque afinal eles vieram antes. Hierarquicamente eles vieram antes. E os avós muito antes. Os bisavós e assim por diante. Então só o fato de você reconhecer isso tira aquele orgulho, aquela preponderância de achar que a gente faz coisas muito novas e criativas, né? Enquanto a gente está aqui pensando, umas 300 pessoas do mundo estão pensando a mesma coisa, ressonância mórfica, né? Aí alguém escreve um livro, daqui a pouco surge um outro livro igual do outro lado do planeta, ressonância mórfica. Está todo mundo compartilhando esse campo, não é mesmo? Então está circulando. Então daqui Hellinger tira também essa noção de antepassados, ancestralidade. É importante nós curvarmos frente aos antepassados, reconhecermos a força deles, a história, por mais difícil que tenha sido, por ter tido suicídio, por ter tido morte, por coisas muito trágicas terem acontecido, mesmo assim é importante reconhecer o lugar deles. Tem um filme que eu recomendo, eu assisti recentemente, mas já faz um tempinho, da Disney, que é Viva a Vida é uma Festa.
É exatamente sobre isso que eu estou falando. É muito lindo, é bem emocionante, vale a pena ver. Viva a Vida é uma Festa, porque fala disso, de alguém que foi excluído de uma família, não se falava mais da pessoa, ninguém menciona essa pessoa, tira ela, não existe, tira a fotografia dela da árvore genealógica da família, e aquilo tem influência. O fato dessa exclusão ter acontecido influencia fortemente nas gerações futuras, até o ponto que tem lá uma pessoa à frente que se identifica com esse excluído e tenta trazer ele de novo para ser lembrado por todos, por amor. Amor que Hellinger chama, é um amor cego, é um amor do sistema, é um amor de querer voltar a pertencer. Todos nós queremos pertencer. Quem está aqui sentado quer se sentir incluído nessa escola, não quer se sentir excluído, né? Quando a gente se sente excluído de um grupo, é muito ruim, não é mesmo? Não é um desconforto imenso? A gente faz de tudo para pertencer aos grupos. A gente pode até escolher quais grupos a gente quer pertencer, mas a partir do momento que você escolhe pertencer a um grupo, você segue certas ordens, certas regras dentro desse grupo. Se você fizer algo muito diferente, muito destoante, naturalmente você vai estar sendo excluído pelo grupo. Por quê? Porque, como o Sheldrake falou, os campos são muito fortes, eles não querem mudar, eles têm uma tendência a se repetir, o padrão tende a se repetir. Quando alguém quebra esse padrão, ele é visto como ovelha negra. Às vezes é importante, porque pensa numa família em que todo mundo foi alcoolista, várias gerações de alcoolistas, violência com a mulher, coisas desse tipo. Quando alguém decide não seguir esse caminho, não é fácil para essa pessoa. Por quê? Porque tem uma força do pertencimento, de que para ela pertencer àquela família, ela tem que ser alcoolista, ela tem que bater, ela tem que estar em ressonância, em lealdade com seus antepassados. E aí, quando ela escolhe buscar um outro caminho, aquilo existe é como um sistema que entra em colapso. E aí, a partir dali, uma nova ordem pode surgir. Então, isso por bem ou por mal. A gente pode estar em contextos que a gente precisa romper muitas vezes. E quando a gente rompe essas lealdades, a gente se sente mal. É o que o Hellinger chama de uma culpa. A gente se sente, de uma certa forma, quase que punido pelo grupo, porque a gente fez diferente. Mas às vezes é importante, porque o que fazia ter lealdade àquele grupo levava para a morte, ou levava para a doença. Casos de câncer. É muito comum ver dinâmicas sistêmicas em casos de câncer, porque o câncer nunca é uma doença individual. O câncer sempre é uma doença sistêmica, da família. É uma doença da família. Pode ter explodido em um, mas está todo mundo naquele campo. A gente não fala de miasma cancerínico, todos da família têm um miasma cancerínico, é muito comum isso homeopaticamente, porque tem uma ressonância de câncer em todo o sistema. Mas alguém capta aquilo, alguém manifesta aquilo, por amor. Então é interessante aqui, porque Jung fala disso, e Hellinger também, nós não devemos lutar contra os sintomas. Nós precisamos entender o que os sintomas estão nos dizendo, para onde eles estão apontando. Então, isso é uma coisa que para mim, pessoalmente, mudou como médico. A gente tem um arquétipo muito forte, um campo dentro da medicina de curar, de não ter sintoma, de fazer a pessoa ficar curada. Primeiro, o que é cura, né? Quem sou eu para curar alguém? A gente precisa fazer essas reflexões. E será que o sintoma não está a serviço daquela família? Será que não está a serviço da mudança dessa pessoa? Quem sou eu para querer tirar isso? Eu estou fora do lugar, né? Eu estou sendo arrogante de querer ir lá e tirar isso da pessoa. Às vezes é justamente aquilo que vai fazer a pessoa dar um salto. Então Hellinger e Jung olham o sintoma desse ponto de vista mais amplo. E isso é muito importante, né? Então, a gente pode refletir, qual é a percentagem do DNA que é cópia das últimas 7 gerações? Tem estudos disso, 85% é tudo cópia. Uns 10, 15% do DNA que é diferente. A maior parte desse DNA diferente nem vai se expressar. Né? Epigeneticamente nem vai ser expresso.
Então, como que o campo de experiências acumulado pelas gerações familiares antecessoras chegam até nós? Porque muitas vezes, como homeopata, eu percebo isso. A pessoa vai falar da questão dela, mas muitas vezes a gente percebe que não é uma coisa ligada à história pessoal dela. Ela está totalmente identificada com alguma coisa que aconteceu no passado familiar. E ela está trazendo isso à tona. Então aqui tem uma utilidade, olhar por esse prisma, né? Por exemplo, crianças. Eu posso dizer, Hellinger fala isso. Vocês podem ter a liberdade de aceitar ou não. Mas Hellinger fala, toda criança com sintoma é uma expressão sistêmica. Não é um adoecimento da criança. Ela está captando isso e fazendo pelos pais, ou fazendo pela família. Ela está ficando doente pelo distúrbio dos mais velhos que não conseguiram resolver, que não conseguiram colocar, estar no seu lugar. E o que a criança inconscientemente faz? Quando vê um pai ou uma mãe em perigo, se coloca à frente. Eu disponibilizo a minha vida para que meu papai e a minha mamãe não sofram. Essa é a dinâmica que Hellinger percebeu. Então, a gente tem uma dinâmica que é antes eu do que você. A criança fala isso para os pais quando fica adoecida. Antes eu do que você, por amor. Porque é muito importante você estar aqui bem. Não é mesmo? Por isso a gente, sabiamente, a homeopatia por um outro caminho, sabe que para tirar a história da criança é importante ver a história da gestação. Porque o sofrimento psíquico da mãe vai ser muito importante para definir a prescrição. O paciente me falou exatamente isso essa semana. Ela disse, eu tinha mais ou menos 4 anos quando eu vi a história, o que acontecia em casa, e eu decidi tomar por mim. Com 4 anos, imagina? Agora, a dificuldade é, nós tomamos essa decisão quando éramos crianças, e depois para desfazer. Essa é a questão. Está lá internado. Está internado num padrão muito profundo, que muitas vezes não se chega nele. E não estou dizendo que só a constelação serve a isso, mas a constelação ajuda. Outras terapias também, ok, não podemos, né? Cada terapia tem seu papel, mas a constelação mostra essas dinâmicas. Ou, por exemplo, uma dinâmica que é super comum, que não tem nada a ver exatamente com a pessoa, mas por algo que aconteceu no sistema familiar, é, por exemplo, quando um casal de idosos estão vivos juntos há 40, 50 anos, algum deles morre. Então tem uma dinâmica inconsciente que opera fortemente, que é, eu sigo você, eu também vou morrer, eu quero morrer logo. É muito comum. E para a pessoa poder sair desse processo de luto patológico, que leva à morte, que faz ela até ir à morte, é um processo. Tem que ver se ela quer também. Porque uma coisa que Hellinger é sábio demais. Tem que ver os limites da ajuda. Nós não podemos ser arrogantes e querer ajudar coisas que não tem como ser ajudadas. Em que a pessoa fez uma opção. Ela quer aquilo. A gente precisa ser humilde e muitas vezes aceitar isso. Essa é a melhor atitude, muitas vezes, de um terapeuta. E não querer ajudar. Quem quer ajudar muito o outro, como é que está vendo o outro? Se você quer ajudar demais o seu paciente, como que você está em relação ao seu paciente? De cima para baixo. Qual é a força do paciente para sair daquilo? Nenhuma. Você tirou a força do teu paciente. Você destituiu ele de força. Você acha que você resolve por ele. E qual vai ser a reação dele em relação a você? Muitas vezes raiva, afastamento. Porque é ruim sustentar uma relação em que tem uma pessoa de cima para baixo tentando te ajudar. Você não quer, você quer andar com as próprias pernas. A menos que seja uma criança, seja um adulto com criança, né? Adulto-criança. Que aí, ok, vai querer o colo da mãe, o colo do pai. E o terapeuta assume esse papel, isso que é o problema. E aí fica lá 30 anos de terapia e não sai do lugar. Porque assumiu o papel de mãe ou do pai do cliente. Tem que sair desse papel. A pessoa tem que crescer como adulto. Então a ajuda, a melhor ajuda para Hellinger, às vezes é simplesmente aceitar o destino da pessoa. Se for para a morte, às vezes. Isso a gente vê nas constelações.
Quem somos nós? Porém, se ainda existe possibilidade, e a constelação às vezes revela, é possível desemaranhar essas lealdades. Isso que está fazendo a pessoa adoecer, que ela não tem consciência. É possível mudar isso. E aí ela tem mais tempo de vida. Ela pode fazer mais pela sociedade, né? Então é isso que o Hellinger está falando. Então, esse aqui é o conhecimento sintético no slide das ordens do amor. Porque Hellinger, todo esse trabalho de anos, de décadas, ele sintetizou em 3 ordens de relacionamentos. A Hellinger ciência, como é chamado hoje, esse conhecimento que Hellinger descobriu é chamado de Hellinger ciência. Ele diz respeito às relações humanas, qualquer relação humana, se aplica a qualquer relação humana, ok? E ele fala, a primeira ordem, e é nessa ordem, é importante que seja nessa ordem, a primeira lei de relacionamento é o pertencimento. Todos pertencem da mesma maneira no sistema familiar, não importa o que foi feito, todos querem pertencer igualmente, todos querem fazer parte desse sistema. Segundo, hierarquia. Aquele que chegou primeiro em um grupo tem precedência sobre o que chegou mais tarde. Então é lógico, você vai trabalhar numa empresa e aí daqui a pouco você quer mandar na empresa. Tem um chefe, tem alguém que te contratou. Você tem que seguir essas ordens. Se não seguir, vai ter distúrbio, alguma coisa vai acontecer, vai ter conflito. Não é mesmo? Às vezes a gente quer sair mesmo, ok? Livre-arbítrio, a gente quer sair da empresa. Mas muitas vezes a gente não sai porque está acontecendo conflito. Simplesmente é porque a gente não reconhece a ordem, quem veio antes. A gente quer ensinar o pai e a mãe como comer, como fazer da vida, o que tem que fazer. A gente se coloca como pai e mãe dos pais. Isso é um problema, uma enrascada, né? A gente vai ter que inverter isso. Porque se a gente sustentar essa posição, a quebra da hierarquia, a gente vai adoecer fortemente, rapidamente. O sistema massacra aqueles que estão fora do lugar. Então, para que a gente tenha saúde, segundo a visão de Hellinger, a gente deve saber o nosso lugar no sistema. Onde nós estamos, qual é o meu papel aqui, nessa família, nesse lar, nesse sistema, nesse grupo, nessa empresa, nessa relação afetiva, nessa minha nova família. Eu preciso saber o meu lugar, porque se eu estiver fora do lugar, tentando resolver o problema de todo mundo, ou se colocando fora do seu lugar de alguma maneira, se vitimizando, isso vai ter um impacto forte na saúde. A pessoa vai adoecer mesmo. E enquanto ela não tiver consciência desse processo, não vai ser antidepressivo que vai melhorar, né? Dá para ver a dimensão da diferença. Tem seu papel? Tem. Tem os psiquiatras que sabem a importância da medicação. Mas não vai chegar nesse nível. Então, por isso que é um conhecimento interessante. Ele não exclui os outros, mas ele está pegando uma camada bem profunda do adoecimento. Então, é claro que esse conhecimento, não necessariamente a gente precisa ser constelador, né? Mas ter noção dessas influências é importante. E, de alguma forma, mencionar isso. Se você percebe no consultório que isso é importante, mencionar para o paciente. Ou olha, veja isso é importante. Ou ler um livro sobre. E a terceira ordem de relacionamento que o Hellinger colocou é o equilíbrio entre dar e receber. Todas as relações devem dar e receber de maneira semelhante, para que haja intercâmbio. Num casal, o casal está aqui, no mesmo nível. Um dá um pouquinho, aí o outro se sente compelido a também dar um pouquinho, e dá um pouquinho mais. Aí esse aqui se sente compelido a dar um pouquinho mais. E assim vai, e os dois vão crescendo. Como que é um intercâmbio negativo de relacionamento? Um fez uma sacanagem com o outro, aí já ferrou. Aí o outro vai lá, não, eu vou fazer igual, mas mais, um pouco mais. E o outro, não, eu vou fazer mais. E aí vira morte, assassinato, né? De ver, às vezes, na televisão. Então, o que Hellinger fala existe para que a relação tenha sucesso, vocês que são casados há muitos anos, que têm família, isso de alguma forma é um sucesso. Teve filhos, estão juntos até hoje. De alguma forma, o equilíbrio entre dar e receber foi mantido. Às vezes um dava algumas coisas, o outro dava outras, mas existe um intercâmbio. Porque qualquer relacionamento em que um só dá e o outro só recebe, ele chega ao fim rapidamente.
O que acontece se eu dou demais? Como fica a pessoa que recebe demais? Qual é a reação dela quando eu ganho muita coisa de graça? Você não valoriza, você tira sarro, você dá as costas, você fala, isso aí não serve para nada. Não é assim? Então dar demais vai levar ao fim do relacionamento. Muitas dinâmicas, né? A mulher não conseguiu, o rapaz não conseguiu, né, ter um cônjuge. Muitas vezes está ligado a isso, dá demais. Não espera o outro se movimentar, quer afogar o outro dizendo coisas. Relação ser simétrica e não complementar, né? Sim. Ser simétrica. Uma troca. E um pouquinho mais sempre. Um pouquinho para ter intercâmbio. Então, até porque, se for uma troca muito igual, eu dei tanto e o outro deu tanto, finalizou ali, estamos quites e vamos dar as costas e seguir a nossa vida. É preciso ter um pouco de desequilíbrio, mas sempre no sentido favorável, né? No sentido de retribuir. Então, Hellinger percebeu que nas relações essas 3 ordens, 3 leis estão sempre mantidas, estão sempre acontecendo. Se nós quebramos essas leis de relacionamento, nós vamos vivenciar peso, doença, sintoma, sensação de não pertencimento, sensação de não saber onde que a gente vai fazer da vida, qual é a nossa profissão, qual é o nosso destino, eu não sei. Será que eu tenho que cobrar pelo meu trabalho? Não sei. É porque de alguma forma, alguma coisa que foi quebrada. Quando a pessoa sabe o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio, qual é a sensação que ela tem? Bem-estar, leveza, centramento. Ela olha para o mundo, ela está no presente e para o futuro. Ela não está, o passado não domina ela, não tem lealdades, não tem emaranhamentos ali que estão dominando completamente a forma de ela agir. Então isso é mais ou menos o que, uma síntese, né, do que o Hellinger percebeu. Então na saúde, adoecemos quando nos desviamos do amor do Espírito. Porque o que o Hellinger, a última obra, uma das últimas obras do Hellinger se chama O Amor do Espírito. Que o Hellinger foi entrando numa dimensão cada vez mais sutil dessas relações. E ele disse o seguinte: quando nós temos um amor, com as 3 ordens do amor sendo respeitadas, o amor mais amplo, que leva a gente a se expandir em direção a todos os seres, em relação à sociedade, em relação ao planeta, ao universo, é um amor do Espírito. É uma dimensão até espiritual. Ele coloca isso nos livros. Então, quando a gente está respeitando aquelas 3 ordens do amor. Então, ele fala que nós adoecemos quando nos desviamos desse amor do Espírito. A saúde permanece e retorna quando vivemos em sintonia com esse amor do Espírito ou encontramos novamente o caminho para ele, se tivermos perdido a sintonia com esse amor. Então é uma distinção aqui clara entre amor cego e amor amplo. O amor cego adoece. Todos nós adoecemos por amor, saibamos ou não. Algum amor aconteceu. Só que é um amor cego, é um amor infantil, é o amor da criança. Quando nós nos tornamos verdadeiramente adultos, a gente começa a entrar no campo do amor do Espírito, na visão de Hellinger, né? Então esse é o Uroboros, né? Aquela simbologia arquetípica das pranchas alquímicas, que é justamente essa integração das polaridades, né? Por isso que é um círculo. O dragão pegando a própria cauda simboliza a individuação, né? O Jung usou esse símbolo para falar sobre individuação, processo de tornar consciente, se tornar consciente. Então, a gente faz essa relação entre o campo da família e os campos morfogenéticos, e o Sheldrake percebeu que a gente tem dificuldade de quebrar isso, a menos que a gente rompa essa boa consciência do campo familiar. O que é uma boa consciência? Para eu ser bonzinho, ser pertencido a essa família, eu tenho que fazer isso, tenho que ser aquilo, tenho que estudar medicina, tenho que fazer não sei o que, especialidade e tal. Aí tudo bem, aí eu estou dentro da família. Se eu quebro isso, eu sou excluído, de alguma forma. Então, é difícil quebrar esses campos morfogenéticos quando eles são muito densos, eles já se repetiram muitas vezes. Ok? Então, a gente entra um pouco nessa noção até que ponto a gente tem liberdade, né? A gente começa a pensar um pouco nisso. Até que ponto que a gente acha que a gente tem autonomia, a gente tem realmente, né? Será que é autonomia mesmo? Ou a gente está seguindo esses campos morfogenéticos? Mesmo na homeopatia, mesmo nas constelações, qualquer coisa que a gente
começa a falar e falar daquilo, e começa a estudar aquilo, e começa a olhar toda a realidade a partir dela, cria um campo. A gente olha pelo olhar de homeopata. Qual é a vantagem? A gente sabe fazer bem a homeopatia. Ok, digamos, né? A proposta é essa. Qual é o risco? A gente só olha a homeopatia, a gente não consegue olhar mais nada. A gente não consegue olhar outras formas de pensamento. A gente não consegue olhar outras formas de compreender o ser humano. É um risco para todos nós, que a gente fica muito à mercê do campo. Então, o Hellinger fala que o antídoto para isso é se tornar nessa atitude fenomenológica, sempre aberto para o novo, sempre para o inesperado, não ter juízos prévios. E aqui, as 4 formas de a gente olhar um campo de constelação são essas aqui. Isso aqui é profundo, mas Hellinger fala, não é possível ter intenção, não pode ter pena do que você está olhando na constelação, não pode ter medo e nem amor. Amor, ele está falando do amor cego, que vai lá e quer ajudar a pessoa, bota no colo, coitadinho de você, eu te ajudo e tal. Então ele fala que isso não ajuda ninguém, né? Então ele está falando disso. Quais são o procedimento interno? O primeiro é, eu esqueço tudo que já foi dito antes sobre o problema. Seja lá o que foi dito, deixo de fora. Eu esqueço completamente. A segunda distância é, eu me exponho à situação, a um problema, sem nenhuma intenção, que o cliente trouxe. Sem nenhuma intenção. A terceira distância é, permanecemos sem medo, abertos talvez para um conhecimento inusitado, que talvez nos amedronta. E à medida que eu me exponho dessa forma, algo se revela, algo lá fora se centra e de repente percebo o essencial, sou presenteado com o essencial. Isso é constelação, é uma atitude, é algo que aparece ali que ninguém, é algo que não era revelado pelo cliente, mas de alguma forma no campo da constelação vem à tona. Ninguém sabia, o constelador não sabia, o cliente não sabia, muito menos os participantes, mas algo é revelado por esse campo, desde que tenha essa atitude, de que a maior parte das pessoas esteja nessa atitude, vai facilitar esse processo.